Olá, bem-vindo ao programa Mais Saúde. Hoje nós também falamos de asma, porque tem o Dia Mundial da Asma, que é comemorado agora na maio, e, portanto, nós também damos algumas luzes da asma e, principalmente, recomendações durante a pandemia do Covid-19, né? E nós trazer especialista, alergologista, para falar-nos exatamente isso, de asma nesse contexto, né, de pandemia. Portanto, nós temos hoje a doutora Maria do Céu Teixeira, alergologista, portanto, trabalhar no Hospital Agostinho Neto, para contextualizar-nos o que é a asma, o que é que esperar desse lema desse ano e, principalmente, nesse contexto. Obrigada por você ter aceito o convite. Obrigada eu pelo convite. Boa tarde aos telespectadores. E agradecer o convite precisamente para falar sobre a asma, que é um problema de saúde pública tão prevalente a nível mundial e em Cabo Verde não deixa, também é uma doença prevalente. Apesar de não termos muitos estudos realizados em Cabo Verde, temos pelo menos 2 estudos que apontam para uma prevalência de cerca de 10%. Portanto, uma doença prevalente e um problema de saúde pública no mundo e em Cabo Verde. Se calhar, antes de não entrar especificamente no que é asma, não é? Para você explicar-nos a doença em si, não está a pegar pelo lema que foi estipulado para esse Dia Mundial. Qual é que é o lema? Que objetivos não pretende alcançar? É assim, o Dia Mundial da Asma está instituído desde alguns anos, desde 1993, por uma instituição que pretende, em parceria com a OMS, chamar a atenção para esta doença, precisamente por ser uma doença prevalente. Este ano o lema tem a ver com mitos e, portanto, desfazer alguns mitos relacionados com a asma, nomeadamente alguns conceitos que existem e que não são verdadeiros, nomeadamente que a asma é uma doença infecciosa, não é, que a asma só atinge crianças, não, ou que só começa na infância, não. A asma pode iniciar-se em qualquer altura da vida, que as pessoas não podem fazer exercício físico quando, portanto, sendo portadoras de asma, não. As pessoas podem e devem fazer exercício físico e que o tratamento da asma é, portanto, feito com corticoides, portanto, que são os corticoides que tratam a asma, mas em doses muito elevadas. Não. Nós podemos controlar a asma com baixas doses de corticoides. Portanto, o objetivo é desmistificar. O objetivo deste Dia Mundial da Asma, que se comemora amanhã, dia 5 de maio, é desmistificar estes conceitos que estão um pouco enraizados na nossa mente, mas que, na realidade, não são verdadeiros. Portanto, este é o principal objetivo desta comemoração deste Dia Mundial da Asma. Mas a comemoração do Dia Mundial da Asma é chamar a atenção para esta doença. Chamar a atenção da população, dos técnicos de saúde, para esta doença que é tão prevalente e que tem repercussão na qualidade de vida dos doentes que são portadores da doença. Claro, com certeza. Bom, então, o que é asma? Acho que é isso que não precisa entender bem, não é? Da doença, para perceber, até porque certamente há pessoas que têm alguma afecção respiratória que pode, né, complicar para uma coisa do tipo e não quer saber, não é? Portanto, a asma é uma doença respiratória, portanto, que afeta o pulmão, a árvore respiratória. É uma doença crónica, portanto, quer dizer que acompanha o indivíduo, quando o indivíduo é portador dessa doença, pode acompanhá-la durante longos anos ou até durante a vida toda. É uma doença crónica, que se caracteriza por episódios repetidos, recorrentes de tosse, um barulhinho que nós chamamos de pieira e que se assemelha a um assobio, dificuldade respiratória e muitas vezes uma sensação de opressão no peito. Portanto, e para nós fazermos o diagnóstico de asma, habitualmente estes sintomas são sintomas que se repetem ao longo dos anos, de meses, semanas, e que, portanto, se caracterizam por estes sintomas que eu já referi. E que, habitualmente, em algumas situações, podem resolver de forma espontânea o episódio ou melhoram com o tratamento.
Sim. Você falou inicialmente que não tem uma prevalência de 10%, certo? Cerca de 10%. Exato. Esse 10% é mais homens, é mais mulheres, é mais crianças? Do que é que não tive de falar concretamente? O estudo que foi feito aqui em Cabo Verde foi feito em crianças. E não há nenhuma, portanto, mas aquilo que se sabe é que a asma, principalmente na infância, é mais prevalente nas meninas. Depois, com o passar dos tempos, acaba por ser também mais prevalente nos indivíduos de sexo feminino. Mas como a asma é uma doença que nós sabemos que está subdiagnosticada, portanto, nem toda a gente que tem asma tem o diagnóstico, e as mulheres habitualmente são aquelas que procuram mais os serviços de saúde, nós podemos ter algum enviesamento relacionado com isso. Porque não havendo estudos na população em geral em Cabo Verde, nós não podemos afirmar que é mais frequente, aqui em Cabo Verde, mais frequente em homens ou em mulheres. Mas a nível mundial, aquilo que se sabe é que é mais frequente nas mulheres. Porque também se sabe que tem alguma, as questões hormonais também têm uma grande influência no desencadear e na manutenção dos sintomas. Bom, como tudo, né? Várias vezes já não teve ali pessoas a falar de outras coisas que não só asma e é sempre maior prevalência na mulher. Então, nós situação um pouco ingrata, né, nesse sentido. Pois, pode também ser porque as mulheres estão mais disponíveis, as mulheres procuram mais os serviços de saúde, estão sempre mais disponíveis para os inquéritos e tudo isso. Pode haver algum enviesamento, mas aquilo que se sabe é isso, é que é mais frequente nas mulheres. Doutora, só para dizer, portanto, quem que está assistindo-nos, né, que não tem em direto, portanto, quem quiser participar da conversa, tendo asma ou não, ou tendo outra infecção respiratória, outra complicação e queira tirar-lhe alguma dúvida, pode ligar para 262-2917, portanto, para entrar nessa conversa e colocar ou dar opinião sobre esse tema, né? Outra coisa que para não compreender melhor a asma na Cabo Verde, né? Você fala-nos de prevalência, fala-nos do que é doença, qual que é os sintomas, né? Mas fatores de risco, há fatores que te predispõem a pessoa a ter ou não? Sim, a asma é uma doença que resulta de fatores genéticos, portanto, aquilo que nós herdamos, aquilo com o qual nós nascemos, com as características próprias, e a influência do ambiente. Portanto, o ambiente tem sempre um papel muito importante no desencadear da patologia e na evolução da patologia. Em Cabo Verde, também, aquilo que nós sabemos que é mais prevalente como fator de agravamento ou desencadeamento das crises é portanto, o pó que existe no ambiente, nomeadamente a bruma seca. Portanto, nesse período do ano, habitualmente, os doentes têm sempre mais crises ou crises mais prolongadas. Portanto, isto é um dos principais fatores desencadeantes da asma. Depois temos as infecções respiratórias, que principalmente nas crianças é um fator também muito prevalente. Não só nas crianças, como nos adultos, mas mais nas crianças, porque as crianças têm mais infecções respiratórias. E as infecções respiratórias são causa muito frequente de exacerbação da asma. Temos outros fatores, como a poluição, outro tipo de poluição, nomeadamente o fumo libertado pelo escape dos carros. No interior é muito frequente o fumo queimado, né? Sim, resultante da queima de lenha ou de carvão, que é um fator também muito prevalente no agravamento ou no desencadear das crises. E relativamente aos pólenes, que em outras paragens é também um fator muito frequente, nós aqui, como não temos muita vegetação, nós não temos muitos pólenes, não é um fator muito prevalente, mas há situações de pacientes que são alérgicos a pólenes, nomeadamente de gramíneas. O milho é uma gramínea, portanto, na altura da floração do milho, temos agravamento da situação por essa situação. Temos também doentes que são alérgicos à acácia, por exemplo, e a outros pólenes, e a outros pólenes de outras plantas. Mas não é o mais prevalente. Aqui o que predomina é o pó de casa, portanto, no interior das casas o pó de casa e no exterior a bruma seca,
e os poluentes do ar atmosférico resultante da combustão da gasolina, portanto, dos combustíveis fósseis e da madeira, da lenha. Sim, que normalmente é o que é feito mais no interior, né? No interior que é recorrido mais a essas situações. Portanto, diagnosticar essa doença é relativamente simples e não tem formas, portanto, de... Sim, o diagnóstico passa sempre pela história, portanto, aquilo que o doente nos conta, os sintomas que tem, pelo exame físico e por alguns exames complementares. E é relativamente fácil. Uma história de um doente com uma tosse seca recorrente, com dificuldade em respirar, com o tal assobiozinho e, por vezes, com a tal opressão torácica, associada ao exame objetivo que se faz, portanto, a auscultação e a percepção de como é que está a auscultação pulmonar, associada a alguns exames, dá-nos o diagnóstico. É um diagnóstico relativamente simples e o diagnóstico pode ser só clínico. É possível fazer-se o diagnóstico de asma só pela clínica, sem grandes exames complementares. De uma forma geral, num contexto de pandemia ou fora dela, não tem tido muita afluência ao hospital com esse problema? Agora, principalmente na pandemia, tem tido mais afluência de doentes, não é, com asma ou não? Bom, nós também não temos estudos, portanto não podemos afirmar com toda a certeza que há aumento ou diminuição, mas a percepção que há é que não há grande diferença, nem em termos de gravidade, nem em termos de número de pacientes com situações de asma nesta altura da pandemia. Porque aquilo que se sabe é que o doente asmático não é um doente de risco para como é que é dizer, para ter a doença. Portanto, tem o mesmo risco que outra pessoa, que outro indivíduo qualquer. Quem é mais vulnerável por ter uma condição que já de forro na evolução, respiratório? Sim, mas a ter a doença, não. Portanto, a probabilidade no doente asmático ter Covid é igual a qualquer outra pessoa. Portanto, a probabilidade de ter a doença é igual a qualquer outra pessoa. Agora, tendo Covid e a asma não estando controlada, a situação realmente pode ser mais complicada, porque a asma em si já resulta numa inflamação do pulmão, portanto da árvore brônquica, dos brônquios, e qualquer doença viral também se manifesta muitas vezes por inflamação. Portanto, vai haver aqui um somatório da inflamação da asma e a inflamação do Covid. E, portanto, isto pode levar a uma situação mais grave que num indivíduo que não tem asma. Mas desde que tenha a sua situação clínica, a sua asma bem controlada com a medicação, o risco é mínimo de ter uma situação grave. Portanto, aquilo que se sabe atualmente é que, e aquilo que nós recomendamos, é que o doente asmático e o doente com asma, e que muitas vezes tem a rinite também, que tenham a sua asma e a sua rinite bem controlada. Tendo a asma e a rinite bem controlada, o risco não é muito superior a de contrair a doença do que outra pessoa qualquer. Não só de contrair, mas de ter uma evolução menos favorável. Exato, porque agora, naquelas situações que têm um controle, complicações podem surgir e pode ser que as complicações que não a doença não controlada pode ser um fator de risco para uma complicação do Covid. Sim, e pior é aqueles que ainda têm um diagnóstico, né? Aí ainda pior ainda. Você iniciar por falar-nos do lema e falar-nos dos objetivos que quer alcançar com esse lema, não é? E você referir alguns mitos relacionado com a asma. Sim. Agora, não está a gostar de você explicar um bocadinho melhor cada um dos mitos que você fala inicialmente, para poder ficar mais claro, né, para quem que te assistir. Por exemplo, você dizer-nos de pessoas que têm asma, dizer para fazer exercício físico, ok, e a ideia que está a ficar é que com o esforço ele vai ter mais dificuldade para conseguir respirar. Então, de que forma isso pode ser feito e ele poder fazer exercício? Em relação ao exercício físico, é recomendado para o doente asmático. Agora, o doente asmático tem que ter a sua situação controlada. Tem que ter o diagnóstico e a medicação adequada para a sua situação clínica. Porque para cada doente há um tratamento específico para aquele doente. Tendo a sua situação clínica
estável, o doente pode fazer exercício, mas faz o exercício que tolera. É claro que não vamos pedir a um doente asmático que saia correr daqui até a Cidade Velha, porque provavelmente vai se cansar e poderá eventualmente ter uma crise. Mas há exercícios que ele pode fazer de acordo com a sua situação física. E é recomendável fazer exercício físico, porque o exercício ajuda também, portanto, nos movimentos respiratórios, a aprender a respirar, e é muito benéfico para o doente asmático. Há imenso exercício físico que o asmático pode fazer. Pode fazer natação, pode jogar futebol, porque o exercício que não é contínuo, que é um exercício portanto, um exercício descontinuado, corre, para, não é um tipo de exercício asmogénico. Aquilo que é asmogénico é um exercício, portanto, um esforço físico exuberante e contínuo, portanto, a corrida. Mas o basquetebol, a ginástica, o karatê, portanto, todos esses exercícios o asmático deve fazer de acordo com a sua preferência e de acordo com a sua condição física. E aquilo que eu costumo recomendar, principalmente aos alunos que frequentam a escola e que têm exercício físico, têm aulas de educação física, inclusive a declaração é neste sentido, deve fazer exercício físico de acordo com a sua tolerância, Exato. com aquilo que tolera. Bom, a par disso, não te acreditar que também quando é um adulto a procurar se calhar uma orientação de um profissional para estar junto, para conseguir saber o que é que ele está fazendo. Não, uma criança, mas você dizer, é mais difícil, né? Ele tem que é o limite para ele saber o que é que ele está a tolerar ou não. Mas tem a parte da fisioterapia, né, doutora? Porque tem agora você está a lembrar-me o nome, gringa assim, me esqueci. Aquele aparelho, aquele aparelho que está a soprar, portanto tem que ele fazer aquelas bolinhas para subir a descer, me esqueci o nome daquele aparelho, se você puder lembrar-me, que é para fazer toda aquela parte de terapia, né? Para conseguir expandir, respirar melhor. Que ela é uma parte importante, ou não? A fisioterapia é muito importante no doente com qualquer problema respiratório e na asma não foge à regra. Não só esse tipo de exercícios, mas outro tipo de exercícios, desde que sejam exercícios que movimentem a caixa torácica. Aquilo que se recomenda é que durante a fase aguda, portanto, a cinesioterapia seja mais para ajudar a inspirar e expirar, e depois para manutenção, e até para ensinar o doente asmático a respirar, porque o doente asmático tem um problema que é na expiração. Portanto, quando inala o ar, entra facilmente, o problema está na saída do ar. Para fora. Sim. E a fisioterapia pode ajudar a ensinar o doente a lidar melhor com esta situação e ensiná-lo a respirar. É muito benéfico. Porque até um olhar em doentes que, sem ser asmáticos, não é? Doentes que passar por uma situação de Covid e ficar com sequelas e que dificuldade, não é, respiratória pós-Covid, tem, portanto, esse mesmo exercício que está a fazer. Portanto, é soprar para tentar elevar aquela bola ao máximo possível para conseguir fazer esse... Mas quem não tem o aparelho pode fazer com outros instrumentos. Então, você diz-nos, por favor, soprar para um balão. Soprar para o balão, portanto, soprar para um balão, soprar para uma luva. Nós utilizamos muito no hospital, mandar, portanto, os doentes soprar para uma luva. E os doentes percebem que portanto, quando vão melhorando, vão percebendo que têm mais capacidade de encher a luva ou encher o balão. Pronto, isto pode ser uma ajuda para os doentes que não têm condições de ter portanto, instrumentos mais sofisticados para fazer a fisioterapia. Sim. Portanto, o mito do exercício, portanto, era esse. E tinha um outro que você referia inicialmente, quer dizer, você referiu vários, não é? Um outro mito que muitas pessoas estão a achar que o doente asmático poder fazer. Outro tipo de atividade. Em relação a não poder fazer, é mais o exercício físico. Há algumas pessoas que acham que é uma doença infecciosa, portanto que é contagiosa.
Mas a asma não é uma doença infecciosa, não é contagiosa. Aquilo que acontece é que a asma está muitas vezes associada a infecções respiratórias, porque a infecção respiratória é um fator desencadeante de crises. E muitas vezes encontramos o doente asmático com uma crise e com uma infecção respiratória associada. E, portanto, e leva a esta confusão de a asma ser uma doença infecciosa. Não é. É uma doença inflamatória que se caracteriza por inflamação do brônquio e o tratamento é com anti-inflamatórios. Anti-inflamatórios, portanto, corticoides, não aqueles, não o Brufen, nem o paracetamol, que nós estamos mais habituados a ouvir falar dizendo que é anti-inflamatório. É uma doença que não tem cura, mas que se pode controlar com a medicação. E os doentes podem ter uma vida com muita qualidade, desde que estejam devidamente tratados. Claro, controlar e fazer aquele seguimento, que isso é importante. Sim, sim. É um doente crónico, portanto o seguimento tem que ser regular. Tem que ser regular para ajustar a terapêutica, perceber se há melhoras ou não, se é necessário, no fundo, ajustar a terapêutica à condição atual do doente. Bom, doutora, não tenho que fazer um breve intervalo, mas depois nós continuamos a conversa na próxima parte, está bem? Para você bem explicar-nos essa regularidade que eles devem procurar seus médicos, está bem? Está bem. Vamos fazer um breve intervalo e até já. Este programa conta com o patrocínio de Trinity, mais sabor, menos calorias. Instituto Nacional de Saúde Pública, promovendo a saúde. Todas as semanas, o Revista traz-lhe as notícias e as reportagens que vale a pena registar da atualidade cultural. Um giro informativo pelas ilhas, pelas artes e cultura. Revista, todas as quartas-feiras após a novela da noite. Olá, bem-vindo à segunda parte do programa Mais Saúde. Hoje Notita fala de asma e Notita também falar de que as recomendações durante a pandemia de Covid-19. Notei a doutora Maria do Céu Teixeira, que é alergologista, para, portanto, continuar a explicar-nos o que é isso da asma, que os mitos associados e principalmente para não chegar na parte de que as recomendações, né? Portanto, quando acabar a primeira parte, você estava a falar da regularidade com o doente asmático, deve procurar para fazer o reajuste de medicação. E que seria? De quanto em quanto tempo eles devem procurar esses médicos? É assim, isto não é fixo, depende do doente que nós temos em presença. Habitualmente, um doente controlado com a medicação, que já conhece a medicação, já sabe manejar a medicação, podemos vê-lo de 3 em 3 meses ou de 4 em 4 meses. E alguns até de 6 em 6 meses, aqueles doentes que já estão na consulta há mais tempo, no qual o médico já confia na capacidade que ele tem de manejar a medicação, pode até ser visto 1 ou 2 vezes por ano. Mas o doente mais grave, com situações clínicas mais graves, crises muito frequentes, com internamento, pode até ser necessário ser avaliado mensalmente. Isso vai depender muito do quadro clínico e da forma como evolui. Agora, tem a questão portanto, não falaste de tratamento e você fala-nos que podia ser um paracetamol ou um Brufen, né? Desse não. tipo. Não, tinha que ser que esses corticoides, né? E, portanto, você podia explicar-nos um bocadinho melhor, portanto, não tive de falar das tais bombinhas, né? Sim. Pronto, eu falei em anti-inflamatórios e disse que não são nem o paracetamol nem o Brufen, que é aquilo que nós habitualmente conhecemos como anti-inflamatórios. Estes anti-inflamatórios são anti-inflamatórios não esteroides, são os corticoides, que habitualmente se apresentam em forma de bombinhas. Pode ser em aerossol pressurizado, portanto aquele arzinho que sai, ou em pó seco.
que são as formas mais frequentes. São realmente corticoides. Algumas pessoas têm medo do corticoide por causa dos efeitos secundários que ouvem dizer que podem produzir, mas estas bombinhas têm doses muito baixas de corticoides e que são essenciais para o tratamento da asma. E quando feitos, quando administrados na forma correta, na dosagem correta e no tempo correto, os efeitos secundários são mínimos. E nós temos sempre que contrabalançar entre o efeito farmacológico, o efeito o benefício e o risco. E o benefício portanto, da administração de corticoide nos doentes com asma é consideravelmente superior ao risco de um efeito secundário. Mas não são só os corticoides que são a primeira linha, são os medicamentos essenciais para o tratamento da asma, mas há outros medicamentos, os antileucotrienos, há medicamentos mais novos, os biológicos, que também estão indicados na asma para situações mais graves. Mas é claro que isto portanto, o tratamento resulta de uma avaliação do doente e da resposta que o doente tem ao tratamento. Portanto, habitualmente iniciamos com um tipo de medicamento que vamos associando ou até diminuindo de acordo com a resposta que o doente tem ao tratamento. Às vezes é necessário ir aumentando a dose ou somar outros medicamentos para se conseguir o controle, e quando se consegue o controle vai-se de novo baixando a medicação até termos o doente controlado com o mínimo de medicação, com o mínimo possível de medicação. Claro. E na questão concreta que nós estamos a viver nessa pandemia, né? Um doente que é asmático e que contrai Covid, ele continua a usar estas bombinhas? Deve continuar a usar o seu tratamento de base e, em algumas circunstâncias, até aumentar a dose, mas isso será feito de acordo com o médico assistente. E quando não está a falar daqueles corticoides sistémicos, portanto, que a gente está a introduzir, portanto, ou por via intramuscular, ou injeção, não é? O chamado injeção, num músculo ou num veia, endovenosa. EG para fazer também nesse contexto? Portanto, oral, também, exato. Sim, oral. Sim. Habitualmente, os corticoides sistémicos são utilizados só, preferencialmente, nas crises. São poucos os doentes em que se utiliza o corticoide oral como medicação preventiva, como medicação de base. São muito poucos, são situações de doentes mais graves que não respondem aos outros grupos terapêuticos. Por vezes é necessário introduzir o corticoide oral, mas isso são situações mais raras. Em relação à terapêutica, portanto, convém referir que nós temos a terapêutica de base, a terapêutica preventiva, que é aquela que o doente deve fazer mais ou menos regularmente, diariamente, e depois temos o tratamento das agudizações, que se faz quando o doente tem uma crise, que é outro grupo terapêutico, outro grupo de medicação, que, portanto, consiste no broncodilatador e no corticoide sistémico, pode ser injetável ou oral. Mas isso são períodos curtos até controlar... Só no momento de crise, no momento de muita aflição, chamamos assim, né? É que é feito este, porque por norma tu usas as ditas bombinhas. As ditas bombinhas, que é a medicação preventiva. O objetivo é evitar as crises. O objetivo do tratamento da asma é evitar as crises, portanto, afastar o mais possível o número de crises ou eliminar as crises. E o tratamento preventivo também tem outro benefício, que é evitar o agravamento da situação clínica, porque não fazendo nenhuma medicação preventiva, a probabilidade da situação piorar de uma forma mais rápida é muito maior do que quando se faz a medicação preventiva. Claro, isto é um dado mais do que adquirido, é uma verdade incontornável no tratamento da asma. Portanto, a medicação preventiva tem dois benefícios. Diminui o número de crises, ou anula o número de crises, e tem um outro benefício, que é evitar o agravamento do quadro clínico. Portanto, você começar por falar de prevenção, falar de medicação enquanto prevenção, mas que outras formas de controle e prevenção não pode ter nesses casos, portanto, específicos? A evicção, que é o afastamento de todos daquelas substâncias, ou aquelas situações que nós sabemos que podem induzir a uma crise ou o agravamento do quadro clínico. Como eu referi há bocado, todos os alergenos, portanto, aquelas substâncias que
Causam alergia? Sim, e que também se podem ser identificados para cada pessoa, nomeadamente o pó de casa, que é o mais frequente, e os poluentes, que não são verdadeiros alergentes, não são alergentes, portanto, não provocam alergia, mas que funcionam como irritantes, nomeadamente o fumo dos carros, o fumo de lenha também, não são substâncias alergénicas, são substâncias que funcionam como irritantes. E para um doente asmático, que tem a árvore respiratória, portanto, tem as suas vias respiratórias inflamadas, portanto, muito sensíveis, qualquer poluente pode desencadear uma crise, não pelo processo alérgico, mas por um processo de irritabilidade. Portanto, devem evitar também cheiros fortes, ambientes fechados, evitar situações de infecção, que possam propiciar infecções, nomeadamente casas pouco arejadas, em que habita muita gente, podem ser ou locais onde sabemos que a infecção respiratória pode ser desencadeada por vários... Pode desencadear alguma crise. Bom, antes de você passar agora para que você fala-nos de controle e prevenção, concretamente de situações de asma. Agora eu queria saber que as recomendações nesse contexto, mas antes disso, me está a gostar de dizer para quem que te assistir novamente que não tem direto. Portanto, número para te chamar e para conversar ali, manos, e dar opinião ou ter alguma dúvida, é 262-2917. Portanto, se eu sentir à vontade, vos te chamar e pôr ali alguma questão, né, ou sugestão, né, sobre esse mesmo tema. Portanto, você fala-nos concretamente de questões que não deve evitar se não for um doente com asma. Agora, concretamente nesse contexto de pandemia, que é isso que eu queria saber, quais que é as recomendações? As recomendações são as mesmas para a população em geral. Portanto, o uso de máscaras, distanciamento social, a lavagem frequente das mãos e evitar sítios onde há aglomeração de pessoas e etc. São exatamente as mesmas. E aquilo que se sabe, já há estudos que apontam nesse sentido, ou pelo menos indicações nesse sentido, que durante a pandemia tem havido menos exacerbações da asma. Portanto, tem havido menos crises de asma. Portanto, as pessoas têm tido menos crises de asma. E pensa-se que está relacionado com essas medidas gerais que as pessoas têm adotado. O uso de máscara, porque evita o contacto com os poluentes atmosféricos e com os alergenos, evita também as infecções respiratórias, a lavagem das mãos também evitam as infecções respiratórias. Portanto, temos aqui medidas que ajudam a diminuir o número de crises, porque são esses os fatores que estão na origem também das crises de asma. Portanto, são exatamente as mesmas: uso de máscara, distanciamento social, lavagem frequente ou desinfecção frequente das mãos. E com estas 3 medidas básicas conseguimos não só evitar a propagação do Covid, como também evitamos as exacerbações das crises de asma. Aí não está pegando outro mito. Você falar de uma coisa interessante, que é a utilização de máscara. Parece, né, que tem diminuído as crises porque as pessoas estão a ficar menos em contacto com as substâncias. Sim, ou com os poluentes e com os produtos alergenos. que te causam alergia. Há um mito de questão de utilização de máscara que te parece dificultar ainda mais a respiração neste doente especificamente, por estar constantemente com máscara colocada ou passar muitas horas com máscara colocada. Não, portanto, incomoda realmente, como incomoda qualquer pessoa saudável e acho que é até uma questão de hábito. No início penso que todos nós tivemos alguma dificuldade em adaptar-nos à máscara, mas acho que depois de um ano e tal já todos nós estamos muito habituados a usar máscara e já faz parte do nosso dia-a-dia. E para o doente asmático é igual, portanto não há maior probabilidade de ter mais dificuldade respiratória por usar máscara. Não, é um mito também. Agora, a questão que há bocado não toca nele, mas não que aprofundar, que é a questão das complicações, né? Apanhando o Covid ou não, estando infectado pelo vírus, né, de SARS-CoV-2 ou não, quais que possíveis complicações de um doente asmático? Portanto, é uma insuficiência respiratória, não é? Portanto, pela dificuldade respiratória pode entrar em insuficiência respiratória, portanto, numa situação de imediata, não é? Consequência de uma crise.
Pode ter uma infecção associada, portanto, uma infecção associada, porque estando mais debilitado, a probabilidade de ter uma infecção é maior e, portanto, infecção viral ou bacteriana, portanto, pneumonias, que pode também complicar, porque qualquer uma destas situações evolui também com, portanto, com maior inflamação do pulmão, portanto, exacerba a patologia de base. E, pronto, a longo prazo, também insuficiência respiratória provocada pela fibrose, pelas consequências que a doença em si provoca no próprio brônquio, porque a longo prazo, e se a medicação não for feita, portanto, isto é um processo muito mais rápido, aquilo que resulta é uma fibrose, portanto, como é que é dizer, uma situação de endurecimento do brônquio que não permite que haja uma boa expansão do pulmão. E isto dificulta, como devem imaginar, a respiração. Sim. Portanto, outra questão também que certamente quem é asmático ou tem familiar asmático está a gostar de saber nesta questão de Covid-19, da pandemia, é a questão da vacinação. Está a fazer, que está a fazer, tem algum mito associado, sei lá, alguma porque está dito sempre, se você é alérgico, acabou a fazer. Uma pessoa alérgica, uma pessoa asmática, é melhor vou fazer. Então, em que ficamos? Não há contraindicação para a vacinação por se ser asmático. Os asmáticos devem vacinar-se. A contraindicação que há é quando há uma alergia a algum componente da vacina. Certo. E, portanto, o indivíduo que já tenha reagido à vacina, portanto, a uma ou outra vacina, mas isto é válido para qualquer outra vacina, não só para a vacina do Covid. A precaução na vacinação deve ser maior e deve sempre consultar o médico para saber quais as indicações naquele caso específico. Mas, regra geral, não há contraindicação para a vacinação do doente asmático. O doente asmático deve vacinar-se para a vacina contra o Covid, assim como outras vacinas que também beneficiam o doente com asma. A vacina antipneumocócica, portanto, que evita as pneumonias. A vacina de gripe? A vacina da gripe também. Tem disponível, quer dizer, não a nível nacional, na centro de saúde, mas tem na farmácia, que a pessoa pode comprar, né? Tanto a vacina da gripe como a vacina antipneumocócica estão indicadas para a prevenção das infecções respiratórias nos doentes asmáticos e há benefícios na sua administração. Portanto, para não fechar então a questão de recomendações, né? Para estes doentes especificamente, fazer muito sentido a questão de não falar de isolamento social, não é? Quando você fala de distanciamento, mas o isolamento também é aplicável? O isolamento em que sentido? Isolamento no sentido de, uma coisa é distanciamento, não estou num espaço, tem mais pessoas, não te distanciar, mas evitar sequer este tipo de ambiente seria uma boa recomendação ou não? Sim, mas o asmático nesta altura, portanto, na altura do Covid, deve ter a sua vida normal, igual a de outra pessoa que não é asmática. Deve ter os mesmos cuidados que uma pessoa saudável, que não tem asma, deve ter. Para além disso, deve ter a sua doença controlada, deve consultar o seu médico regularmente para as orientações relativamente à sua patologia, à medicação e, portanto, avaliar a necessidade de ajustar a terapêutica, mas, de resto, deve fazer a sua vida normal, como sempre fez e como qualquer outro indivíduo que não tenha asma. Portanto, os cuidados são os mesmos, distanciamento social, a utilização de máscara, a lavagem frequente das mãos, lavagem com água e sabão, ou a utilização de álcool gel ou de álcool. Portanto, são os mesmos cuidados. Portanto, e estar mais atento. Uma vida normal dentro de uma pandemia, o que é possível, né? E estar mais atento aos sinais e sintomas da sua doença para rapidamente tratar, mas isso será sempre o lema do asmático. Claro. Bom, doutora, nesse caso, como nos tempo é pouco, você aproveitar já uma mensagem
pode ser uma mensagem, portanto, para utentes que tita ouvir você ou pessoas que é você utente, mas que têm uma situação, portanto, que de asma, que você pode deixar uma recomendação, uma mensagem? Pronto, a recomendação que eu deixo é que estejam atentos, os asmáticos estejam atentos aos sintomas, que façam a terapêutica de acordo com a prescrição médica, que estejam também, portanto, tenham cuidado com a situação em que estamos a viver agora, portanto, evitar todas aquelas situações que nós já sabemos, não é? Sim. O contacto com pessoas eventualmente doentes, evitar aglomerações, porque nós não sabemos quem está doente. Há muitos casos de Covid assintomático que, não tendo sintomas, podem passar a doença. Portanto, temos de estar atentos a estas situações. Os doentes asmáticos devem procurar regularmente o seu médico assistente para controle da sua situação e, basicamente, é isto. E seguir as recomendações do médico assistente. E quando estiver alguma dúvida, se calhar para não acabar de fechar, quando estiver alguma dúvida, que ficar com aqueles tais mitos ou que as informações que têm base científica e procurar sempre um profissional. Mas os doentes que são seguidos regularmente na consulta, habitualmente este tipo de mitos são sempre conversados e são situações que se põem na consulta e habitualmente são esclarecidos. Portanto, a recomendação é... Havendo o diagnóstico ou havendo a suspeita do diagnóstico, procurar o médico assistente, o médico, para o diagnóstico de certeza e o tratamento adequado. Porque a melhor forma de controlar a asma é com a medicação adequada. E nem todos os asmáticos necessitam de medicação, verdade seja dita também. Mas pronto, isso depois é ajuizado de acordo com a situação clínica e com o doente, de acordo com o doente. Claro, com certeza. Bom, doutora Maria do Céu, muito obrigada por mais uma vez você estar ali para falar-nos nesse Dia Mundial da Asma, né, e desmistificar alguns mitos e já algumas recomendações, que acho que isso que é o mais importante e era isso que nós estamos a pretender com o tema de hoje. Né? Obrigada por você ter estado ali. Obrigada eu pela oportunidade que me dão de falar num tema tão importante e que me é tão caro como a asma. Obrigada. Para quem assiste o programa hoje, não falar de asma e não falar principalmente de alguns mitos, desmistificar alguns mitos associados, né? Que algumas coisas que não te pensar que o doente asmático que te poder fazer e não te enganar, não tem que espiar informação na fonte segura. E fonte segura muitas vezes está a passar por não espiar um profissional que poder dar-nos uma melhor orientação. Portanto, para além disso, não falar de que as recomendações que não há, que é de todo, né, semelhante a recomendações de uma outra pessoa qualquer num contexto de pandemia. Sim, qualquer um de nós pode apanhar Covid. Agora, se tudo nós estiver a reagir da mesma forma, talvez não. Cada pessoa é uma pessoa, cada organismo é um organismo e poder manifestar de formas diferentes. Não tem é que ter um cuidado e seguir que as recomendações que têm sido passadas todo dia na televisão, na comunicação social, que é a lavagem das mãos, distanciamento, usa máscara, incomoda, ele te incomodar, mas infelizmente é a realidade que nós estamos a viver. Até o próximo programa e tenha mais saúde. Este programa conta com o patrocínio de Trinity, mais sabor, menos calorias. Instituto Nacional de Saúde Pública, promovendo a saúde.